Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores. Na manhã de hoje a gente vai conversar aqui bastante sobre indústria, sobre aço no norte do país, e para isso a gente está recebendo aqui o vice-presidente do Grupo Aço Cearense e da Sinobras, o Ian Correia. Bom dia, Ian. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos de casa. E hoje o programa é dedicado a isso, e para isso a gente convidou para nos auxiliar aqui a nossa colega jornalista Angélica Freitas, aqui da TV Correio. Bom dia, Angélica. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem aí de casa. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto, você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo, continue conosco. Volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Hoje a gente vai poder bater um papo amplo aqui sobre mercado, sobre economia, com um executivo que está muito por dentro da economia do país, do norte e do nordeste, Ian Correia, vice-presidente de operações do Grupo Aço Cearense e também da Sinobras, aqui de Marabá. Então eu queria primeiramente dar um bom dia ao Ian e agradecê-lo pela presença. Muito obrigado, Ian, pela Bom dia, Patrick. Tirar um tempinho para estar conosco. Bom dia, Patrick. Bom dia, Angélica. Bom dia. Olha, eu aqui fico super satisfeito, né, de poder estar aqui, poder contribuir. Eu digo assim muito, eu tenho uma paixão muito grande por Marabá, aqui também com vocês, então só tenho cada vez mais a agradecer essa oportunidade para a gente expor, né, para a gente poder trocar um pouquinho da nossa experiência e falar um pouquinho daquilo que a gente pode trazer de melhorias aqui dentro do nosso município, nossa região. Certo. E para nos ajudar nesse bate-papo, que hoje é dedicado totalmente a gente conversar com o Ian, eu convidei aqui a Angélica, diretora aqui da TV Correio SBT, que vai nos dar esse prazer aqui de participar desse bate-bola com o Ian. Bom dia, Angélica. Bom dia, Patrick. Bom dia, Ian. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana e interessante para a nossa região. Que bom. Ian, eu sempre falo com muito orgulho sobre o modelo de negócio que a Sinobras tem aqui, porque desde o primeiro momento a Sinobras procurou se colocar como uma empresa de Marabá, né? Ao contrário de outras indústrias que vieram se implantar aqui, que hoje a gente não conhece nem o gerente, não sabe quem faz parte, etc. Ou seja, fora os empregos, a gente não vê muito o relacionamento com a cidade, com o município. E a Sinobras, desde daquele momento de implantação, 2008, não é isso? Desde 2008, começou mais atrás, mas 2008 foi a fundação, né? Sempre se quis se colocar para Marabá como uma empresa daqui, né? Embora ela seja uma subsidiária do Grupo Aço Cearense. Eu queria que você analisasse desde lá de trás, já passado uma década, né? Hoje 11 anos, é isso? 13 anos. 13 anos, hoje 13 anos de Sinobras e Marabá. Como é que você vê essa relação hoje? Você que participou ali desde a primeira peça que foi colocada, a primeira máquina, ou seja, ralou ali primeiro antes de vocês conseguirem colher esses frutos. Que balanço você faz desse pouco mais de uma década de Sinobras e Marabá? Isso, Patrick, você foi muito feliz quando você falou isso daí, porque desde o início, né, quando nós chegamos aqui em 2005, começamos nosso projeto mesmo, a parte de obras em 2006, mas a nossa primeira corrida do aço foi em 2008 e foi bastante árduo para a gente, né? Árduo porque naquele momento quando a gente chegou aqui foi até uma surpresa porque nós não tínhamos aqui dentro de Marabá aquela cultura de indústrias, principalmente voltada pela parte aqui do aço. Sim. A gente ouvia muito, conversar, fizemos um estudo antes de vir para cá e depois que a gente verificou que estava muito mais voltado para a parte mineral, né? Quer dizer, faltava um pouco dessa parte da indústria. E naquele momento mesmo, eu me lembro muito lá em 2005, 2006, quando eu ia começar a mostrar o projeto da Sinobras, o que ela era. Muitas pessoas, talvez até pelo que você acabou de falar, que muitas empresas vinham para cá e acabavam rapidamente saindo, ou então não mostrava que aquela parte de dar fundamento aqui dentro da cidade, e perguntavam para mim, eu estranhava muito isso, tipo, quando é que vocês vão embora?
Né? Quando é que vocês vêm para cá, vêm só aproveitar que as riquezas nossas e vão embora? E aquilo ali me estranhava muito. E eu A Sinobras assumiu a estrutura de uma siderúrgica que já havia aqui no Distrito Industrial, que era a Simara, né? Exato, a parte de Gusa, né? Quer dizer, mas é um projeto que era justamente assim, totalmente diferente, né? Então também nós aprendemos, ele foi um aprendizado muito grande também para nós, né? Quer dizer, para mim particularmente, quando eu estive aqui. Então, e ali me estranhava aquela situação de dizer assim, poxa, quando é que vai embora? E eu ficava dizendo, gente, olha, eu acredito que esse projeto do aço, o projeto de fazer aqui a verticalização do minério, é algo muito grande. Então, quer dizer, pode ser que até um dia eu e Ian não esteja mais aqui à frente da Sinobras, não esteja mais à frente aqui do projeto, mas a Sinobras, ela nunca mais vai sair daqui. Pode ser que, de repente, que não aconteça isso, nunca aconteceu, que não seja mais do Grupo Açarense, mas a Sinobras, ela é daqui. Porque o tamanho dela, então, quer dizer, mas as pessoas não tinham consciência do que era a Sinobras, né? Não tinham consciência do que era uma siderúrgica de aço. E uma coisa que me estranhava muito é porque, quando nós vimos para cá, o próprio governo do estado do Ceará, ele até disse assim, poxa, vocês são um grupo cearense, atuam em todo o mercado, e vocês vão lá para o Pará, mas por quê? Então, aquilo ali, a partir daquele momento, tem um compromisso muito grande de dizer o seguinte, olha, nós temos que desenvolver a nossa região. Nós temos que fazer com que acreditem que a Sinobras ela tem um potencial de desenvolver e também de fazer algo diferente na região. Esse foi uma grande luta nossa naquele momento. Para você ter uma ideia, eu me lembro demais que quando a gente começou a fazer o nosso projeto, nós tínhamos um budget que dizia o seguinte, nós vamos contratar por volta de 20% a 30% da nossa mão de obra de fora, porque tinha que ser uma mão de obra especializada, uma mão de obra específica para a parte da serraria, e entre 75% e 80% da mão de obra local. Quando nós chegamos aqui, foi o inverso. Foi 80 e poucos por cento, né? Quase 90, se não me engano foi 90 e poucos por cento de fora e pouco aqui. Mas por causa de quê? O próprio metalúrgico que nós tínhamos aqui era um metalúrgico diferente, né? Uma mão de obra diferente do que vocês precisavam, que exigia uma especialização muito maior. Exatamente. Então, quer dizer, ali foi um choque muito grande para a gente, porque para você entender, assim, o mecânico, precisava uma parte de mecânica industrial. Aqui tinha muita formação de mecânica, a parte de autos, né, de automóveis, não tinha para a parte de indústria. Nós precisávamos de operadores de ponte rolante. Um pouco também, né, Ian, que contribuiu para essa mudança. Isso. Você tocou num ponto que é muito debatido aqui no estado, que é a verticalização mineral, né? E a Sinobras é pioneira nesse processo, que é tanto pedido, né, por políticos, pela população. O que tu achas que impede que isso se estenda mais, né? Que mais indústrias venham e façam como a Sinobras fez há 13 anos atrás? Excelente, Angélica, porque nesse processo, inclusive, eu digo assim que hoje está muito mais simples. Quando eu digo mais simples, naquele momento nós pegamos muita força em relação à própria região de acreditar aqui em Marabá. Então nós fizemos ajudamos naquela parte de cursos, né, para poder ter cursos profissionalizantes, as próprias faculdades, próprio comércio, né, vamos dizer aqui, a parte de indústria que começaram a entender qual é a nossa necessidade. Então naquele momento nós vimos que foi um projeto que deixou de ser de Sinobras, mas começou a ser também um projeto da nossa região, né, um projeto aqui de Marabá. Então, sendo a fundo, como você estava dizendo aí, Angélica, o que a gente sente hoje, né? Quer dizer, para nós, uma siderúrgica do porte da Sinobras, uma empresa desse porte, ela é intensiva de capital, ela é intensiva de produção. Nós não temos como operar a Sinobras, vamos dizer assim, com meia capacidade, 60%, porque ela necessita, os equipamentos são feitos para poder operar em full capacity, como a gente chama, né? Quer dizer, capacidade total. Então, o que significa o quê? Os nossos custos são muito altos. E, como você mesmo falou, Patrick, lá atrás, assim, a Sinobras foi a primeira indústria, né, de aço aqui da região, né, quer dizer, do norte do país, a se instalar. Se a gente der uma olhada, a parte de siderurgia no país, no Brasil, ela é secular. Por que é que aonde nós temos a maior mina de minério, né? Quer dizer, aonde nós temos um minério de uma alta qualidade, não tinha uma indústria de aço aqui. Um dos pontos, quer dizer, tudo concentrado na região sul, sudeste, né? Pouquíssimo, só tinha duas na região nordeste. E por que não tinha aqui? Então, quer dizer, os grupos econômicos mesmo que detinham, que são muitos poucos. Poderiam já ter investido e nunca deram esse passo. E nunca. Por causa da dificuldade. Eu queria só abrir um parênteses, Ian, que vocês também vieram para cá num momento que o país estava num passo de, né, com PAC, né, aceleração do crescimento, prevendo para cá, né, construção de pontes, de rodovias, de uma série de investimentos que demandariam também muito do aço brasileiro. Isso. Então, o que acontece ali, teve aquele choque justamente a necessidade de assim, poxa, por que não investe ali? Um dos grandes pontos que desse não ter investimento aqui dentro era justamente a região não ser desenvolvida em relação a essa parte industrial, essa parte de ter, vamos dizer assim, ao lado dela, outras indústrias que pudessem
baratear seus custos, Sim. dar suporte. Então, e pegando esse gancho que você falou, Patrick, naquele momento o país estava numa ebulição. Então, para nós foi muito ruim também. Por quê? Porque, por exemplo, os nossos colaboradores que nós tivemos que contratar, todos os serviços que nós tivemos que contratar, foi muito mais caro porque a demanda estava muito centrada na parte sul-sudeste do país. Então, tudo que a gente precisava sempre tinha maior dificuldade. Vocês tiveram que formar os próprios fornecedores de vocês. Muito disso. Vou citar aqui um caso que eu lembro bem. Transporte de funcionários. Não havia aqui uma empresa especializada nos moldes que vocês queriam para fazer aquele atendimento. Vocês tiveram que preparar uma empresa nesse Inicialmente tivemos que comprar ônibus que não estava especificado, comprar um ônibus nosso, depois fomos atrás de empresas para poder fazer isso. Então houve muito esse processo da gente ter que fazer a formação de fornecedores, tanto que nós fomos mantenedores do programa Redes, né? Hoje é o Redes da FIEC, para a gente poder fazer isso aí. E tinha uma dificuldade muito grande para nós no início, porque, olha, eu me lembro várias vezes a gente precisava de um serviço ou de alguma peça, a gente tinha que pegar isso em Minas Gerais, em São Paulo. A gente estava na parte mesmo de instalação aqui, precisava de equipamentos como fosse, equipamentos mais simples, como uns guinchos, ou a própria construtora. Eu me lembro que essa construtora sofria porque a gente dizia, olha, nós precisamos botar mais gente aqui dentro para poder construir, nós precisamos cumprir nossos cronogramas. E eles não conseguiam fazer isso. Um dos grandes motivos é porque a falta de mão de obra que nós tínhamos aqui dentro. E ao mesmo tempo, você olha como era uma coisa assim que a gente fica, falta de mão de obra especializada, mas tinha muita mão de obra necessária. Então a gente dizia, olha, existe um gap aqui dentro, então vamos trabalhar nesse gap. Na verdade, vocês foram costurando, né? Porque, como o Patrick falou, muitas empresas podem dizer, não existe isso. Vocês, na verdade, foram vivendo a regionalidade, né? E vendo o que vocês podiam absorver daquilo ali. E esse foi o grande ponto, que desde o começo eu falei muito, tipo assim, olha, nós somos de Marabá, nós somos daqui, nós vamos viver aqui dentro. Então nós temos que desenvolver o melhor local para poder fazer essa siderúrgica aqui dentro. Então nós temos que desenvolver tudo aquilo que a gente não tem. Então nós começamos justamente a desenvolver nossos colaboradores, quer dizer, então uma rede de parte de ensino, a parte de curso que pudessem nos abastecer, inclusive voltada para nós. Nós começamos a desenvolver esses fornecedores, nós começamos a conversar com o governo, com a prefeitura, nós tivemos aqui também em relação à própria ação comercial, de entender a Sinobras. Então para que fazer isso daí? Para que a gente pudesse reverter esse quadro. Então aos poucos a gente foi. Então hoje eu fico muito feliz, quer dizer, não hoje, já faz um bom tempo, que nós temos mais de 90 e poucos % de nossa contratação daqui da região. Então, e eu me lembro demais lá no início, até eu falo isso, quer dizer, eu nunca mais eu tinha falado, estamos aqui conversando com vocês, porque eu achava muito estranho quando a gente começou a instalar a Sinobras, as pessoas que trabalhavam lá, elas passavam pouco tempo. Né? Quer dizer, a própria empresa que a gente tinha adquirido, as pessoas que trabalhavam lá rapidamente queriam sair, voltavam. Aquilo ali me estranhava, eu assim, poxa, por que faz com que uma pessoa não queira continuar trabalhando? Por que não faz uma pessoa que vai, depois volta? Então, aquilo ali também pacientou, como você diz, a gente teve que buscar, entender com aquele ponto. Um dos grandes pontos foi, a empresa não era atrativa, né, naquele momento, para o nosso colaborador. Então, assim, vamos fazer o inverso. E a gente chegava aqui, quando a gente tentava contratar alguém, dizia assim, não, mas eu quero trabalhar na empresa A, porque... Eu disse, poxa, vamos fazer o seguinte, eu gostaria muito que as pessoas, né, eu tinha um sonho muito grande, dizia assim, que as pessoas que trabalhavam na Sinobras nunca quisessem sair, fizesse uma fila para não querer sair, e também queria ter uma fila inversa, uma fila que estivesse fora da Sinobras, querendo entrar na Sinobras, que está demonstrando o valor que a empresa tinha, quer dizer, a empresa em relação à região. E posso dizer que com o tempo, né, a gente conseguiu reverter isso, uma coisa que me deixou muito feliz, foi quando a gente sentiu orgulho de falar da Sinobras, e as pessoas que trabalham na Sinobras sentem esse orgulho. Mas o ponto principal é quando eu digo muito, né, ontem mesmo nós estávamos conversando lá com nossos colaboradores, ele estava dizendo que uma das coisas que mais me orgulha hoje dentro da Sinobras, porque eu falo muito assim, a parte de equipamentos, a parte assim, essa parte de infraestrutura, nós falamos assim, o dinheiro, vamos dizer assim, né, quer dizer, o investidor, o acionista, ele pega aquele dinheiro e consegue investir. Mas tem uma coisa que depende muito da nossa região, depende de onde nós estamos, que é a equipe. Então eu digo assim, muito, uma das coisas que mais, uma coisa que me deixa muito feliz, uma coisa que me orgulha muito dentro da Sinobras é a equipe que nós temos. É uma equipe que está preparada para desafios, porque se você dá uma verificada, o que acontece? Nós somos uma siderúrgica que fazemos aço aqui em Marabá. Então, quer dizer, eu morro de paixão. Hoje eu fico muito feliz porque eu já ganhei o título de cidadão marabaense, também ganhei o título de cidadão paraense, que eu falo com muito orgulho para onde eu vou. E como eu digo assim, o que acontece? Se você der uma verificada, a Sinobras, quem são os concorrentes da Sinobras? Nós estamos falando aqui no Brasil que nosso mercado é 100% nacional, né? Nós não exportamos, nós falamos 100% do mercado nacional. Então, nós estamos falando da maior do mundo, a siderúrgica maior do mundo, né? Quer dizer, ela está no Brasil, né? Quer dizer, ela é a nossa concorrente. A segunda nossa concorrente é a maior das Américas. Sim. Tá certo? Quer dizer, uma terceira concorrente é a terceira também. Então, quer dizer, se você for dar uma olhadinha, nós estamos trabalhando e concorrendo com siderúrgicas maiores do mundo, que tem players rodados em todo o mundo.
E aqui em Marabá nós fazemos o quê? Nós entregamos o aço, produzimos o aço aqui, temos que produzir um aço de qualidade, porque o aço é certificado, então a qualidade tem que ser a mesma perante todas as siderúrgicas. Nós temos que ter um custo que a gente possa concorrer com essas siderúrgicas que estão na região norte, ou desculpa, na região sul e sudeste do país, onde os custos são bem menores por causa da infraestrutura que elas têm. Logística, tudo. A logística é uma coisa interessante, depois que eu vou mostrar o que aconteceu com a logística, inclusive o ano passado para a gente, que isso aí foi uma coisa terrível para todas as empresas do Norte e do Nordeste. Então, o que acontece? E nós conseguimos fazer esse aço e colocar esse aço, por exemplo, no Rio Grande do Sul, colocamos esse aço no Paraná, em São Paulo, quer dizer, assim, no quintal dessas grandes siderúrgicas. Você citou um exemplo aqui que era um ponto que eu queria falar, Patrick. Quem conhece a Sinobras lá dentro, quem vai a Sinobras, vê que o grande diferencial de vocês é, de fato, essa humanização. Né? Vocês humanizam um processo que até então não tinha relação. Você fala de indústria, de siderúrgica, você vê uma coisa muito mecânica, muito máquinas, motoras, né? E a gente percebe que dentro da Sinobras, isso que você falou, é valorizar uma equipe, é valorizar uma região. Então, eu acredito que o diferencial de vocês no mercado também se dá com essa humanização de como você falou. Muita gente aqui na região só vivia de passagem, né? E vocês conseguiram mudar uma cultura também, contribuíram com essa mudança. Falou né? bem, Hoje, cultural, hoje com certeza, tem muitos marabaenses de coração como eu, que estão aqui porque vieram trabalhar para a Sinobras, né? Como é que vocês encaram isso na prática, no dia a dia? Né? Como é que é trabalhado dentro do planejamento estratégico de vocês a humanização dos processos? Eu vou te segurar apenas para a gente ir para um rápido intervalo e voltamos em seguida com a resposta do Ian a esse questionamento da Angélica. De volta com o programa Observadores, essa semana de domingo. Hoje um bate-papo muito bacana aqui com Ian Corrêa, vice-presidente de operações do Grupo Aço Cearense e da Sinobras, e com a ajuda aqui da nossa querida jornalista Angélica Freitas, aqui da TV Correio. No bloco anterior terminou com a Angélica perguntando sobre a humanização dos processos da convivência na Sinobras, que foi importante para manter aqui os executivos da empresa, e a gente vai deixar então o Ian responder sobre isso. Patrick, você também encerrou sua frase falando sobre a parte cultural, né? Quer dizer, uma coisa de cultura. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu muito com o Sinobras. Quer dizer, eu dizia muito, essa dificuldade que nós tivemos. Para você ter uma ideia, é o seguinte, ó, quando a gente foi começar a implantar a Sinobras, a gente precisava de grandes fornecedores, players no mercado, de um certo equipamento. Quando a gente chegava lá, dizia assim, não posso atender vocês, por causa desse motivo. A gente, poxa vida, como é que a gente faz? Não tem importância, não pode atender? Vamos buscar lá fora. Exterior, então vamos conseguir fazer aquilo ali. Eu quero tal produto. Não posso atender vocês. Quer dizer, então sempre tinha dificuldade para poder atender a gente. Justamente porque, assim, olha, a empresa não pode, vamos botar custos maiores para essa empresa para ela não poder implantar. E o que aconteceu com isso? Nós que estávamos lá dentro, a gente começou justamente a conversar com todo mundo e dizer, gente, olha, tem essas dificuldades, mas não vamos desanimá-las. Essa dificuldade serve para a gente poder criar mais força, para a gente poder conseguir ultrapassar as barreiras. E isso aí também faz o quê? Faz com que as pessoas comecem a aumentar a sua criatividade, aumentar a sua parte de, poxa, vamos lá naquela situação de buscar algo diferente. E nós começamos com esse processo de dizer assim, olha, vocês aqui, nós vamos realizar um grande sonho. Agora esse sonho começou a depois dizer assim, ó, é um sonho que era pessoal e começou a ter um sonho assim, olha, da região. Então a região começou a cumprir também aquela parte, gente, ó, vamos fazer aquela parte da verticalização do minério. É difícil. Nesse momento, inclusive, para você ter uma ideia, que quando a gente colocou a Sinobras, como se estava no pico, né, da economia, estava com um boom aqui dentro do país, com PAC e tudo mais, mas no dia que a Sinobras entrou em produção, que foi em 2008, logo em seguida veio aquela grande crise mundial. Ou seja, vocês, dois cenários, né, totalmente, ou seja, vocês chegaram aqui talvez no auge falando aqui da nossa realidade de Marabá, né, a indústria do Gusa, né, estava bombando, né, com guzeiras para todo lado. De repente, quando vocês abriram para valer, essas guzeiras estavam enfrentando uma retração e depois nunca mais voltou a ser o que era aquele mercado. Isso, e você verifica que a partir disso daí, com essa retração, menos emprego, menos oportunidade de empresas para poder nos servir. Então, quer dizer, de repente a gente chegou situações que a gente estava implantando, para você ter uma ideia, que a gente começou, a gente quebrava um equipamento aqui, a gente fazia o quê? A gente pegava 2 motoristas, colocava no carro, você pegava o motor e mandava esse motor lá para Minas Gerais, 24 horas o pessoal rodando porque não podia parar. Então, quer dizer, a gente falou assim, gente, isso não pode acontecer. Nós temos que fazer uma forma diferente. E também houve uma dificuldade também nessa própria parte em relação aos próprios fornecedores locais entenderem também a necessidade nossa, que dizia assim, opa, não posso mais ficar, tipo assim, eu tenho um prazo,
Então eu vou entregar quando isso aqui? Eu entrego daqui 2 dias. E 2 dias não estava pronto. A gente percebe também que é um movimento que vocês fazem de dentro para fora, né? Os próprios executivos tendo essa visão acolhedora de buscar, de tomar para si, vocês conseguiram também mudar um cenário local, né? Isso, porque nós tivemos que fazer a conscientização para poder explicar por que a gente estava também com aquele nível de exigência. Porque você imagina, vocês já estiveram lá com a gente, vocês viram lá, por exemplo, a parte da cearia, onde nós estamos falando lá de poder temperaturas de 1.600 graus. Tá? Tem que trabalhar com aço líquido, então, quer dizer, são coisas muito perigosas também. Então, nós temos que ter a responsabilidade com os nossos colaboradores, também com os equipamentos que estão ali dentro. Quer dizer, qualquer incidente que nós tivemos ali, a gente para 10, 15, 20 dias. Quer dizer, então, para nós é uma coisa muito ruim. A gente falou aqui sobre os ciclos, né, Patrick? Falou do momento ali do início, que foi um boom, estava no auge, né? Teve a crise e hoje a gente vive um momento de desaceleração da economia global. De que forma isso impacta, Ian, no setor do aço, principalmente no país? Pronto. Historicamente, né, quer dizer, se você for olhar no mundo e também aqui no Brasil, o aço ele está totalmente ligado ao PIB. Ele sempre tem um crescimento, quando o PIB cresce, o consumo do aço cresce. Quando o PIB retrai, o consumo do aço retrai. O primeiro local que você sente uma crise é justamente na parte do aço. Principalmente o aço, ele acontece. Se você for dar uma olhadinha, nós estamos aqui no estúdio, se você der uma olhadinha, aqui tudo está baseado em aço. O prédio nós estamos baseado em aço, na cadeira que nós estamos sentando baseado em aço, nas câmeras, quer dizer, tudo que tem. No nosso dia a dia tem aço, nosso microfone, nós estamos aí num garfo, quer dizer, numa televisão. Então, tudo está voltado ao aço. Quanto mais consumo, está ligado ao aço. Se você vai fazer estradas, tem que ter o aço. Se você vai fazer prédios, tudo está ligado ao aço. Então, quer dizer, ocorreu uma retração, automaticamente ocorre também essa retração. Então, isso também é um grande diferencial que eu digo em relação à própria parte da Sinobras. A Sinobras, o que acontece? Qual é o nosso público, o mercado? Eu falei para vocês aqui que a gente tem os grandes competidores aqui no Brasil, né, que também são grandes players mundiais. Sim. Então, nós temos que achar qual é o nosso nicho. Então, nós não podíamos estar competindo com eles naquela forma. Então, quer dizer, qual é o nosso nicho? O nosso nicho é justamente para aquele pequeno e médio consumidor. Esse é o ponto. Então, quer dizer, se nós temos um cliente que quer nos comprar, por exemplo, 1 tonelada, para ter uma ideia, que para os telespectadores também terem uma ideia do que é um caminhão, você coloca, por exemplo, 27 toneladas. Então, normalmente, o que acontece? Quando clientes pequenos precisam comprar aço ou para a sua loja, ou para a sua obra, eles não têm condição, e não têm, às vezes, crédito, eles não têm condição de poder comprar uma carrada fechada, né? Vamos dizer assim. Então, o que ele faz? Ele quer comprar 2 toneladas, 3 toneladas. Então, a nossa capacidade que a gente faz hoje, é nosso grande diferencial em relação ao grupo cearense, é justamente esse, poder atender esse pequeno. Então, quer dizer, um caminhão sai com 8, 10 clientes para justamente atender aquele pequeno que não tem condição de poder comprar. Causa desse entendimento que a Sinobras é dividida em 2 empresas, tem a Sinobras industrial e a comercial? Que é o seguinte, na verdade, tem a Aço Cearense, né, que é a Cearense, a Cearense comercial e industrial. É a Cearense industrial, porque em Fortaleza, que são 2 segmentos. A Sinobras, nós fazemos o aço, nós somos uma siderúrgica, produzimos o aço. Então, o nosso maior insumo é a sucata, né, quer dizer, depois também a gente utiliza minério também, e a gente faz o aço, que a gente chama de aços longos, que é aquela parte do vergalhão, né, quer dizer, aquela parte da construção civil. A Aço Cearense é diferente. A Aço de Cearense, a gente trabalha com a parte de planos, então, e a parte de bobinas, né? Então, lá a gente é mais um processo de metalurgia, de transformação. Certo. Então, nós compramos as bobinas e fazemos tubos, telhas, perfis, tá? Então, quer dizer, nós temos várias linhas que fazem a partir da bobina, quer dizer, a partir do aço já feito. Então, qual é um grande diferencial do grupo cearense? É que o cliente, muitas vezes, ele precisa comprar 10 telhas, precisa comprar 500 quilos de vergalhão, precisa comprar um tubo. Então, quer dizer, esse mix que nós fazemos, entregamos ao cliente, essa facilidade que nós temos de entregar ao cliente. Então, quer dizer, além da quantidade, nós não exigimos, nós também temos a quantidade de mix de produtos, né? Então, isso facilita ao nosso cliente. Deixa eu colocar algumas imagens aqui para facilitar para as pessoas de casa. Aqui é a sede, né, da Sinobras, aqui em Marabá. Que também foi um diferencial que a gente, quando a gente montou a sede, muitas pessoas chegaram para a gente, por que vocês vão fazer uma sede bonita? Por que você tem que fazer uma sede dessa em Marabá? Eu disse, gente, é o nosso local, nós estamos a maior parte do tempo ali dentro, nós temos que ter orgulho. Validando a presença mesmo, validando, dizendo, nós estamos aqui, né? Quer dizer, realmente muito agradável. E é interessante, Patrick, só um ponto para puxar disso daqui, que a Angela tinha falado justamente dos nossos colaboradores, dos executivos aqui, uma das coisas que sempre a gente influenciou e a gente incentivou a quem a gente contratava era, vocês têm que comprar uma casa aqui em Marabá.
Então a gente fazia muita ajuda para poder comprar a casa e não alugar. Porque alugar era passageiro. Então comprar, você dá aquele sentimento de que legal. Pertencimento. Então quer dizer, eu tenho que pertencer àquela região. É contribuir com a mudança da cultura local, como a gente estava falando no outro bloco, né, Patrick? Então quer dizer, eu vou comprar, então quer dizer, a casa, eu tenho que olhar na frente da casa, a rua, então eu vou lutar para que aquela rua esteja melhor, eu vou lutar pela uma escola melhor para o meu filho, eu vou lutar para o supermercado. Contribuir com o desenvolvimento. Então exatamente, quer dizer, se você vai alugar, você tem aquela sensação, gente, se eu não gostar, eu vou embora. Então, quer dizer, a gente também fez esse... Hoje, a gente fica feliz por ter feito isso, né? É a humanização que a gente estava falando. Gostei dessa abordagem. Vamos mais uma, por favor. Aqui já umas fotos aéreas que a gente tem de lá, né? Isso, é o pátio de caminhão onde nós estamos. Interessante essa parte aqui do frete, né? Como eu falei para vocês, aqui, ó, você imagina, hoje... Nós temos, né, quer dizer, a nossa expedição, a gente expede mais de de quase 32 mil toneladas mês. 32 mil toneladas. Um caminhão carrega 25, 27 toneladas. Então você verifica quantos caminhões nós precisamos para poder tirar esse produto daqui de dentro. E nós também, por exemplo, só em termos de sucata, nós compramos 25 mil, 27 mil toneladas de sucata. Precisamos também trazer caminhão. E a sucata é diferente porque ela pega muito volume e pouco peso. O que é que aconteceu desde do ano passado, principalmente? Né? O governo, né, inclusive no governo anterior, no governo federal, houve aquela pressão em relação aos caminhoneiros e ocorreu uma mudança muito grande em relação à lei do frete. Então, o que acontecia? A região norte-nordeste, historicamente, ela tinha um frete mais barato do que a região sul e sudeste, porque tinha uma coisa chamada de frete de retorno. Sim. O que acontece? A demanda de indústrias na região sul e sudeste são muito maiores a quantidade de indústria, então e a demanda para vir para a região norte e nordeste, os caminhões, vamos dizer assim, eles sobem com os produtos. Mas o retorno não tem o que trazer de volta, é muito menos. Então, quer dizer, é aquela lei da oferta e da procura. Então, aquele frete que subia, ele já tinha uma parte subsidiada que era justamente para poder voltar. Então, quer dizer, por causa justamente desse parte de desenvolvimento. Então, isso tinha. No ano passado, assim, de uma hora para outra, vamos dizer assim, que foi justamente isso, quer dizer, nós tivemos em maio aquela greve dos caminhoneiros, então prolongou até isso em junho, quer dizer, maio, junho, quando chegou em julho, criaram uma parte chamada Lei dos Fretes. O que acontece? Rapidamente, o frete subiu mais ou menos 60%. Então, você imagina qual é o custo de uma empresa que, de uma noite, dorme um dia, de um jeito, e no outro dia está com 60% do custo no frete. E nosso frete, quer dizer, aí é um ponto que daqui a pouco a gente faz um link em relação à região, onde a gente precisa desenvolver a região para poder atrair empresas. Como é que você faz para que você possa, de repente, manter os mesmos custos, tendo esse aumento substancial em relação ao frete? E foi o que falamos no início da dificuldade de mais empresas conseguirem validar essa questão da verticalização mineral, né? É tão cobrado, mas a gente não sabe quais são as dificuldades, né? Muito. Se a gente for dar uma olhada, qual é o modal que nós temos para poder tirar aqui nossos produtos, escoar o nosso produto? E se você verificar, nós temos uma potencialidade muito grande. Nós temos rio, nós temos ferrovias, quer dizer, tem um projeto novo aqui do governo, justamente uma nova ferrovia. Então, quer dizer, e quando a gente verifica outras empresas que estão sendo colocadas no Brasil e tem a infraestrutura do lado, a gente diz, poxa, nós vamos ter que competir Patrick, com esse pessoal. O Ian tocou num ponto muito importante. A gente fala muito que Marabá, ela é abençoada naturalmente por ter a possibilidade do transporte multimodal. Sim. Mas as pessoas esquecem que tem que ser investido em infraestrutura também. Né? Pois porque sem isso só fica o espaço. Não se torna atrativa essa indústria aqui, né? Ian, só antes da gente encerrar esse bloco, passa mais uma imagem aqui, por favor, Denis. Que é o pátio lá da Sinobras. Eu queria que você falasse hoje como está a capacidade hoje da Sinobras, que hoje nos releases vocês falam muito em Cearense como um todo, né? Isso. Mas eu queria entender hoje como está a capacidade da Sinobras e os investimentos em ampliação. Tá. Nessa parte da crise, como eu acabei de falar um pouquinho anteriormente, a Sinobras, como ela é uma siderúrgica, ela é intensiva a capital e a produção. Então, você não pode pegar, por exemplo, se você pegar um forno, como nós temos um forno elétrico, o próprio alto forno, onde faz o gusa, né, e o forno elétrico onde faz o aço, vamos diminuir a capacidade dele, é um custo muito alto para a gente. Então, quer dizer, nós temos que manter a capacidade maior. Então, durante a crise, o Grupo Cearense tomou a decisão de fazer o quê? Nós temos que diminuir, a gente teve que diminuir a quantidade de colaboradores, tivemos que diminuir nossa produção, mas nós fizemos o quê? Nós diminuímos dentro da Aço Cearense, onde faz aquela parte de planos. Então, tanto que lá a gente diminuiu a nossa capacidade para 50 e poucos por cento, 60%. A Sinobras não. A Sinobras teve uma área, que é a área de trefilação, onde nós diminuímos a quantidade dela, mas as demais áreas continuaram operando em sua capacidade máxima. Então, hoje, nós entregamos, né, quer dizer, 350 mil toneladas anos. Quer dizer, então, nós estamos, por exemplo, são 4 unidades lá, que é alto forno, aciaria, laminação e trefilação. O alto forno, capacidade máxima. Nós estamos. A aciaria, nós não estamos com capacidade máxima, mas por quê? Porque na nossa laminação, ela está em capacidade máxima. Então, eu não posso, quer dizer, como a aciaria ela é um produto que ela gera para poder alimentar a laminação, eu não posso ficar fazendo muito mais do que a laminação comporta.
Então, quer dizer, porque a Ceará já está preparada para a ampliação da Sinobras. Nessa crise que nós tivemos agora em 2014, né, começou em 2014 e teve o ápice em 2015, nós também tínhamos já iniciado o nosso projeto de ampliação. A nossa capacidade hoje, capacidade produtiva, né, 380 mil toneladas. E a gente estaria passando para 800 mil toneladas, quer dizer, mais do que duplicando a nossa. Inclusive com novos produtos, sempre voltado também para essa linha da construção civil. Tanto que nós contratamos e compramos equipamentos numa empresa italiana, a Daniele, uma das maiores players do mundo. Esses equipamentos, mais de 60% dos equipamentos já estão dentro da Sinobras. Os outros 40% estão na Itália, mas por opção nossa de não trazer para cá, porque lá justamente em termos de armazenamento e tudo mais, está tudo por lá. E por causa de quê? Simplesmente em relação à crise econômica. Então nós paramos esse investimento. Se você chegar lá, vai ver que tem galpões já feitos, tem vários equipamentos parados. Então nós não conseguimos continuar com esse projeto devido exclusivamente à parte da economia. Ou seja, a Sinobras está pronta para esse novo momento, mas depende que o país também dê espaço. Local. Exato. Mas olha o link como é interessante, que é onde a gente fala muito. Mas para poder fazer essa ampliação, a Sinobras foi ampliação, nós precisamos principalmente um dos insumos chamado energia elétrica. Então, o que acontece? A Sinobras também é muito intensiva em energia elétrica. Para você ter uma ideia, o que nós consumimos de energia dentro da Sinobras é o que a cidade de Marabá e Grande Marabá consomem. Então, quer dizer, uma siderúrgica consome a mesma quantidade de energia de que toda a população de Marabá e algumas empresas de Marabá. O que é que acontece com isso? Devido a esse projeto, lá atrás, quando teve Belo Monte, foi um dos processos que a gente trabalhou muito, inclusive foi mudado o edital de Belo Monte para poder ter vamos dizer assim, um segmento chamado autoprodutor. Eram aquelas empresas que iriam entrar em Belo Monte, investir em Belo Monte, mas o consumo de energia seria feito dentro do próprio estado onde está Belo Monte, que é no estado do Pará. E que a gente ia consumir e ia reverter isso na economia local, então que é chamado de autoprodutor. E nós fomos a primeira empresa a entrar nesse projeto. De Belo Monte, 10% do projeto corresponde a esse autoprodutor e nós temos 1%. Então, quer dizer, 1% de Belo Monte é nosso. Nós investimos, gastamos, pagamos dinheiro. Normalmente do consórcio Norte Energia. Norte Energia, nós somos sócios do Norte Energia, quer dizer, 1% lá é nosso. E essa energia hoje é gerada, quer dizer, Belo Monte, na semana passada, entregou a última turbina. Ou seja, então, capacidade máxima agora. Capacidade máxima nossa. E nós já estamos recebendo essa energia. Qual é o ponto nosso, para você ter uma ideia? Nós não temos como receber essa energia com uma linha própria. Então, nós utilizamos a concessionária para utilizar essa energia. Eu vou te interromper, Ian, só para a gente ir para mais um rápido intervalo. Voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, hoje conversando aqui bastante sobre aço, sobre Sinobras, sobre indústria, com o Ian Correia, vice-presidente de operações do Grupo Aço Cearense e da Sinobras, e também a Angélica, nossa colega jornalista aqui, diretora aqui da TV Correia SBT, que está nos ajudando nesse bate-papo. Ian estava falando no final do último bloco sobre a energia, sobre a participação da Sinobras no consórcio Norte Energia, né? Portanto, na hidrelétrica de Belo Monte, agora a maior hidrelétrica genuinamente brasileira. Isso. E como é que vocês resolveram essa questão aí da distribuição, para receber essa energia? Isso. Então, como eu estava falando, Patrick, hoje nós temos assim uma situação, como eu falei, não consumimos essa energia. E nós temos hoje uma situação dentro da Sinobras que a energia que nós recebemos, nós precisamos ter uma qualidade maior e uma potência maior. E nós não temos isso, até um dos motivos também, quer dizer, a própria companhia hoje que nos entrega energia, o que acontece? Ela também tem suas limitações e também tem que atender toda uma região aqui voltada para isso. E a gente tem um projeto muito grande de fazer um linhão nosso, né? Quer dizer, que é justamente pegar essa energia dentro do sistema que está da própria Eletronorte e poder trazer uma linha para nós. E nós estamos com dificuldade, já faz algum tempo que a gente está tentando fazer isso daí, estamos justamente na parte com o governo do estado para a gente poder conseguir passar essa linha. O que acontece com isso? Não é só para poder trazer a linha e trazer uma energia para nós. Com certeza isso vai fazer uma melhoria de nossa qualidade, da nossa produção, vão ter custos menores em cima disso, mas o grande ponto daí também é o quê? É a disponibilidade que nós vamos fazer com que essa energia que hoje nós consumimos, né, quer dizer, na verdade que a gente não consome, quer dizer, a gente trafega dentro das linhas de energia hoje, da companhia já existente, naquele momento que está acontecendo. Se hoje tiver alguma empresa ou alguma indústria, né, vamos dizer assim, que queira se instalar em Marabá, ela tem uma dificuldade porque não tem disponibilidade de energia. Então, o que vai acontecer nesse momento?
Nós, a partir do momento que a gente tiver essa nossa linha de transmissão, que vai poder, nessa linha de transmissão, a gente poder ter a nossa capacidade de ampliação, porque a nossa ampliação vai estar totalmente dependente disso. Porque hoje, se a gente quisesse ampliar, se não tiver nossa linha de transmissão, nós não podemos fazer isso. Hoje, a gente quer também, por exemplo, aumentar algumas produções da Sinobras, a gente não pode porque falta essa parte de energia. Então, a partir do momento que a gente tiver esse linhão, a gente vai ter disponibilidade de energia para que empresas possam vir se instalar aqui em Marabá. Eu acho que você acabou respondendo agora a minha pergunta do primeiro bloco, deixando também claro nessa avaliação que nós fizemos, né? A gente fala sobre verticalização mineral, que é uma luta do Estado, mas a gente também precisa contar com o apoio do poder público, né? A gente só falou, nesse momento a gente falou de transporte, energia, então são as contrapartidas que precisam ser feitas, né, Ian? Estruturas inerentes à indústria, e se elas não existirem, fica mais difícil de desenvolver, né? Patrick, eu digo muito, tá, Patrick e Angélica, é o seguinte, quando a gente vai fazer algumas coisas, se a gente conhece as nossas fraquezas, fica mais fácil e a gente poder ultrapassá-las. Então vamos pensar vocês, vamos imaginar você assim, você tem um capital para poder investir, quer colocar uma empresa, tá certo? Você vai pensar onde? Eu vou colocar onde? Você vai colocar onde tem mais dificuldade, onde tem mais facilidade. Você vai colocar onde tem mais estrutura ou menos estrutura. Então, quer dizer, nós temos que estar preparados para receber essas empresas, entendendo que tem outros locais que estão dando uma estruturas muito maiores de desenvolvimento. Então, quer dizer, nós temos que saber qual é a compensação. Eu vou dar um ponto importante aqui, uma informação para vocês terem ideia, que as pessoas muitas vezes não têm essa noção, mas a gente está falando o quê? Nós estamos falando da parte da indústria do aço, correto? Hoje, a produção mundial do aço, que eu acho que é importante, a gente não pode mais pensar hoje na economia que nós temos, pensar só dentro da nossa região. Nós estamos ligados, sim, no Brasil, nós estamos ligados na América do Sul, nós estamos ligados no mundo, porque tudo isso influencia hoje. Você trazer um aço que vem lá da China para cá, mesmo o minério saindo daqui, o que acontece? Está muito mais fácil do que antigamente. Para você ter uma ideia, hoje a capacidade mundial do mundo, né, mundial de produção de aço é 2,2 bilhões, né, de toneladas por ano. O mundo hoje consome 1,8 bilhão de toneladas. Quer dizer, nós temos uma capacidade mais ou menos de 400 milhões de toneladas, quer dizer, empresas que já montaram o seu parque industrial e não produzem porque não tem esse consumo. O que acontece? Então, hoje, essas empresas que estão lá fora, elas conseguem colocar um aço aqui no Brasil barato para justamente suprir isso daqui. Vamos pensar no outro ponto. Hoje nós temos o nosso parque industrial aqui no Brasil, não é isso? Nós fazemos aqui a produção todo o Brasil. Eu falei para você daqueles grandes players. A China, o que nós produzimos o ano todo, a China produz em 15 dias. Você vê o diferencial. Então, quer dizer, nós temos que ser bastante competitivos. Nós temos que buscar essa competição, porque senão o que acontece? Você vai fazer uma empresa, um investimento no local, e você vai colocar dinheiro, mas você vai fazer o quê? Você pode até instalar, mas você não vai ter sobrevida para poder fazer aquilo ali. Era uma das perguntas que eu ia fazer para você. Qual é o impacto que a gente tem dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos? Se a gente conversava nos bastidores, de que forma isso afeta a gente aqui? Vou falar aqui, por exemplo, nosso grupo açarense é a Sinobras. Para nós, nesse momento, não afeta porque o nosso mercado é 100% mercado nacional. Então, o que acontece? Nós não exportamos. Então, nós estamos preocupados com o desenvolvimento do país, nós estamos preocupados com o aquecimento da economia local. Então, a partir do momento que está tendo, vamos dizer assim, está tendo essa guerra lá fora, e é uma guerra preocupante, por quê? Porque principalmente as principais usinas siderúrgicas do país, ela faz a sua produção e exporta. Essa exportação vai fazer o quê? Se tem uma barreira lá fora, ela vai ter que colocar uma exportação aqui dentro. Ela vai ter que colocar esse material provavelmente dentro do país. Então, mas para ela colocar o material dentro do país, nós temos que ter uma economia aquecida. Ao mesmo tempo também é uma coisa boa também, porque acontece o quê? Você vai ter o quê? Mais disponibilidade de produto, você vai ter um preço melhor. Para você ter uma ideia, hoje, os preços que nós estamos praticando dentro do aço, né? Quer dizer, a capacidade que nós estamos praticando é a capacidade de 2015, com custo de 2019. Então, quer dizer, como é que você faz esse trabalho todo? Você tem que se reinventar, você tem que realmente ver processo, você tem que buscar, você vai ficar em termos de Sinobras, em termos de processo que nós temos para lá para poder redução de custos, é toda a vida um trabalho muito forte. Mas por quê? Mas não é aquela parte em relação só ao nosso ganho, é em relação de ter um potencial, de ter uma competitividade em relação ao mercado nacional. Então, temos que estar voltados para isso. E se eu conseguir colocar aqui dentro empresas que possam compartilhar conosco isso daí, é muito melhor porque a gente divide e cresce mais a região. Eu gostei do que você falaste, vou até pedir, põe a imagem aqui, por favor, Denis. Aqui é o vergalhão, né, que a gente tem, isso. É o nosso SI50 e com muito orgulho. O SI60 também. Tem o SI60, que já é um outro tipo de vergalhão também. Esse é o nosso carro-chefe, que é o SI50, né? Com muito orgulho. Vamos passar aqui mais uma, Denis, por favor. Aqui é a trefila? Isso aqui é justamente a parte de fio máquinas que a gente faz para poder alimentar a trefila, né? Quer dizer, que é justamente onde faz outros produtos, né, que nós fazemos, que é a parte de telas, né? Treliças, quer dizer, são os derivados que a gente faz em relação à parte do fio máquina. Passa mais uma, por favor.
Tá, era aqui que eu queria chegar. Opa, Esse aqui é o Vilmar Ferreira, né, presidente do Grupo Aço-Cearense e da Sinobras. E eu captei aqui, o Vilmar ele é sempre muito conhecido também por... Ele não se esconde de entrevista, né? Ele fala mesmo, não fica em cima do muro. E um dia desses, num jornal lá de Fortaleza, fez a seguinte pergunta para ele: como o senhor tem enfrentado mais essa crise econômica? E ele respondeu o seguinte: isso tem me doído, machucado tanto. Uma crise política pela ganância, pelo poder. O que está embaixo querendo derrubar quem está em cima. E quem paga é a sociedade. A sociedade não entende muito, não acompanha muito o que é uma economia, o que são os índices econômicos. Hoje é uma luta minha de vocês, jovens, se interessarem para ver a realidade dos fatos, para não ficar iludido com alguém que divulga seus interesses contraditórios, gerar uma crise tão grave como foi gerada nesses últimos anos. O que eu queria... Comentário teu, Ian, sobre isso. Não estamos aqui para avaliar nomes, né? Quem está no poder, quem deixou de estar no poder. Sim. Mas eu entendo aqui da fala do Vilmar, que não nasceu industrial, ele se tornou industrial, veio, né? Cresceu nessa área, então ele entende muito bem do que ele está falando, mas ele está admitindo aqui, como grande industrial que ele é, de que a questão política interfere, obviamente, nos interesses dos negócios, na expansão da economia, no desenvolvimento das comunidades e das sociedades. Como é que você vê hoje o estágio atual que está o Brasil? A política não está atrapalhando muito, no que ela pode ajudar mais? É interessante, né? Você falou muito, o Vilmar, é uma pessoa que eu me inspiro muito, eu tenho muito orgulho hoje da gente estar junto. Cada vez que a gente conversa com ele, é um aprendizado muito grande que a gente tem da vivência dele. É uma pessoa simples, né? É uma pessoa que gosta muito de pensar no outro. Né? Quer dizer, ele, da onde ele veio, né? Ele começou muito... Né, vamos dizer assim, ele começou, para ter uma história rapidamente, né, ele começou vendendo ovos, né, você vê uma coisa dessa, né, vendendo ovos, tudinho no interior do Ceará, muito árido, e hoje tem o que tem hoje, graças justamente a essa visão dele. E um dos pontos que é, como ele diz assim, inclusive é o hobby dele hoje, como ele diz, né, porque ele, assim, ele trabalha, né, ele brinca trabalhando, né, a gente diz muito. Então, dos hobbies dele, essa parte da economia, ele gosta muito, ele fica estudando isso. E algo que hoje que aflige muito a ele fica muito chateado, é ele ver que com poucas ações, ele poderia estar mudando essa parte da economia do país. E aonde ele defende muito é justamente aquela parte em relação a até a população com salários melhores. Ele bate muito aquela situação do tipo, ó, se eu tiver condições de dar salários melhores, né, que a população ter condição de ganhar mais, eu vou gerar mais economia mais. Eu consumo melhor, automaticamente o governo também vai arrecadar mais, vai ter mais tributo e vai fazendo o quê? Vai fazendo infraestrutura. Então eu consumo mais. Então, quer dizer, como ele fica assim, é uma coisa cíclica que vai fazendo isso. Então, quer dizer, ele defende muito esse lado, né, esse lado dessa parte da economia. Então, ele inclusive muitas vezes, vamos dizer assim, outros empresários, né, quer dizer, principalmente da classe empresarial, criticam, né, porque justamente ele defende governo A, o B ou C, ele diz assim, olha, eu não estou defendendo o governo A, B ou C, é como ele fala muito, eu estou defendendo uma política econômica, estou defendendo essa política de quê? De um salário alto, de uma valorização do real, do que é nosso, para a gente poder investir, poder fazer esse parte. Então, quer dizer, ele não está dizendo, poxa, pode ser político A, político B, político C. Não tem essa paixão. Justamente por isso, porque em geral industriais que estão na posição dele, né, fogem desse tipo de comentário, de falar sobre política, etc. Ele está falando que política é importante, que as pessoas se interessem por política, porque isso também interfere na situação econômica né, delas, né, diretamente, e que as pessoas voltem a se interessar por política. Eu achei muito importante isso. E definindo um propósito que eu acho que está muito claro na fala do Ian o tempo todo, né, Patrick, do desenvolvimento, não só local, como vocês estão aqui, mas do desenvolvimento do país, né? A contribuição com esse desenvolvimento, isso é muito claro para a gente quando a gente conversa e fala sobre as ações da Sinobras. E porque você linkar com essa parte aí, quer dizer, que é uma coisa muito forte também, né, dele, acaba sendo nossa também do grupo, você vê as ações sociais que também nós temos do grupo. Então, quer dizer, em termos dessa parte de crise nesse momento, em nenhum momento o Instituto Aço-Cearense, nós cortamos verbas do Instituto Aço-Cearense. Sempre foi uma parte que foi para lá para poder justamente desenvolver. Aqui em Marabá mesmo, nós temos várias instituições que a gente apoia justamente para poder, a gente sente que nós temos que ver com a parte das crianças, com a parte dos jovens, com a parte também dos idosos, com a parte de esportes. Então, é um compromisso que nós temos disso. Então, o que eu acho muito interessante, Patrick, nessa parte da fala do Vilmar,
que não é só uma fala, as ações que nós fazemos, caminham ações que nesse sentido também. Caminham nesse sentido. E você quer ver o Vilmar assim, todo dia ele assim, aí, eu tenho que fazer esse discurso. Então, ele tem dias que ele está com tanta ânsia de dizer assim, poxa, a gente poderia mudar com poucas coisas aqui e fazer uma revolução aqui em termos da economia, para a economia girar, né? Quer dizer, a gente não consegue, então ele se sente muito angustiado com isso. Denis, coloca aqui aquelas imagens, por favor, da corrida do aço. Aqui. Não queria deixar da gente falar disso aqui, porque eu acho que uma ação que poderia muito bem ser apenas uma ação interna, né? Vocês teriam um público para isso, com o direito dos próprios funcionários, hoje se tornou... tradição na exatamente. cidade, né? E hoje, Angélica, né, a gente tem aí o que 30, hoje, mais de 30 corridas por ano em Marabá, né? Corrida dos bancários, corrida da OAB, tantas outras. Mas me corrija se eu estiver errado, mas a Sinobras deu esse pontapé, né? Foi exatamente. A gente estava falando de gerar cultura e a Sinobras tem um papel muito importante na nossa região de contribuir com o desenvolvimento de algumas culturas e a do esporte, sem também, dúvida. Verdade. Eu acho que depois que da corrida do aço, as outras corridas também ganharam outro patamar de organização e tudo mais. É verdade. E hoje a corrida do aço continua sendo a maior, a mais aguardada por esse público, né? Pelos atletas para participarem, tem toda essa parte aí, né? A gente falava essa semana numa série de reportagens que a gente fez que Marabá entrou no circuito regional das grandes corridas e com certeza vocês tiveram uma contribuição fundamental nisso, né? A gente fica feliz, assim, só dando crédito também, existia a corrida do Exército, né, antes, né? Mas como dizer assim, uma coisa muito mais focada pelo local. Sim. E quando a gente pensou assim, poxa, a gente, internamente a gente gostava muito, quer dizer, eu gosto de correr, tem também o nosso executivo lá, o Milton, que também gosta dessa parte, fazer assim, o que a gente pode fazer aqui também para a gente extrapolar isso de dentro da empresa e, ao mesmo tempo, a gente fazer algo que marcasse, lembrasse a parte da verticalização do minério ferro, a nossa primeira corrida, quer dizer, do aço, né? Porque, inclusive, o nome é esse, né? Corrida do aço, que a gente fez justamente aquela produção do aço. Porque, para a gente, ali foi um momento que ainda hoje a gente fala, a gente se emociona da como foi feito aquela primeira, como a gente falou anteriormente aqui, toda aquela luta que nós tivemos para poder a gente realmente fazer a produção da Sinobras. E a gente queria também fazer alguma coisa que marcasse esse momento. Aí veio, poxa, e por que não tem, corrida do aço, corrida de correr? Então, vamos fazer o seguinte, vamos extrapolar isso aí para o universo. Quando a gente lançou a primeira vez, foi uma grande dificuldade. Nós não tinha assessoria, não tinha ninguém. Então, poxa, como é que a gente vai fazer isso? E, ao mesmo tempo, veio aquela situação... Não é a nossa praia. Não é a nossa praia. Mas, a gente assim, nós temos que fazer alguma coisa pela responsabilidade também, porque não é só colocar todo mundo para correr. Nós temos que ter cuidado com a saúde, nós temos que saber também, em relação até à própria parte de cronometragem, quem é que vai chegar primeiro, quem não vai, e ter alguma coisa sadia. Mas sempre, no momento, foi pensando, como é que a gente pode reverter nisso em alguma coisa que seja de lazer e de coisa que possa trazer benefícios para a gente. Então, quer dizer, não só nossos colaboradores, mas para a sociedade, para um jovem. Quer dizer, o que é que hoje eu me orgulho, que eu fico muito feliz quando eu vejo hoje, dentro aqui de Marabá, a quantidade de pessoas correndo, a quantidade de pessoas que estão lá, por exemplo, na Vila Militar à noite, que muitas vezes eu vou correr lá, estão lá correndo durante o dia. Significa dizer o quê? Se você verificar quantos jovens, ou então quantos sedentários deixaram de estar e começaram a exercitar nisso. Sim. A gente fica feliz que, por exemplo, agora nós fizemos a nossa 9ª corrida. Próximo ano é um desafio nosso, vai ser a 10ª, 10 anos de corrida. E, por exemplo, quando a gente vê a quantidade de assessorias que tem, quantidade de assessorias que nós temos, quantidade dos participantes que nós temos. Então, nós fomos um dos primeiros a fazer, quando teve a corrida mesmo, a fazer o chip para poder a gente cronometrar, quer dizer, dar um sentido profissional também àquilo ali. Mas não é profissional como isso era feito em Marabá. Não é o profissional. Esse ano nós fizemos a inscrição para o web, né? Quer dizer, então todo mundo a parte online, que não só citando. Patrick, então, e aí eu acho que a gente finaliza com essa imagem aí, voltando lá no início da entrevista, quando tu começaste falando do compromisso da Sinobras com a região. Eu acho que a gente mostra em atos concretos da Sinobras o compromisso que ela tem, Até o fato de que nessa data, um dia que tem interação de vocês também com a comunidade, né? Sim. Eu vejo, vem toda a diretoria da Sinobras, o próprio Ian sempre está aqui nessa data, faz questão de estar aqui. Isso é um recado muito forte, né? Como eu falei, assim, tem indústrias que tem aqui em Marabá, que são indústrias, né, que são subsidiárias aí de indústrias do centro-oeste, do sul e sudeste do país, que a gente nunca nem viu, nem quem cuida da indústria. Aqui o próprio presidente, o próprio vice-presidente vem participar desse tipo de ação, passa um recado muito forte para a comunidade. E te digo também, tá, Patrick, Angélica, algumas pessoas dizem assim, poxa, Ian, tu custa de vir aqui, como é que tá? Eu digo assim, gente, é porque vocês não sabem. Eu constantemente estou aqui, mas eu chego no avião, principalmente os voos agora estão de madrugada, né? Então eu chego de madrugada, de manhã cedinho eu vou lá para Sinobras, eu saio lá às 8, 9 horas da noite, quer dizer, então volto, você às vezes não vê porque está aquele lado. Mas sim, a gente está aqui dentro, a gente tem esse compromisso de estar junto, para a gente poder entender qual é a nossa situação aqui dentro da nossa empresa.
Gente, o nosso tempo estourou. Oh, rapaz, olha aí. Ó. Ainda tinha aqui ainda várias perguntas para te fazer, Ian. Eu queria agradecer as minhas assessorias, Camila Grangeiro, né? Assessoria que atende vocês lá em Fortaleza. A Cíntia, né? Cíntia que foi a pessoa que aprovou o apoio da Sinobras ao nosso programa, nosso patrocinador desde o início do programa Observadores. E eu sempre quis te trazer aqui, Ian, para a gente bater esse papo. Quando você ficava mais diretamente aqui, a gente fazia uma vez por ano, né? Esse balanço dos trabalhos da Sinobras. A gente já não tem conseguido fazer isso há bastante tempo. Acho que já tem mais de 2 anos que eu não consigo te entrevistar. Mas aí a Camila, a Cíntia e a Kátia, que está aqui também, nos ajudaram nessa logística para fazer dar certo esse bate-papo aqui hoje. E a Angélica também aceitou fazer parte dessa conversa. A gente tinha ainda uma lista de perguntas para te fazer aqui, que nós vamos guardar ainda para outra oportunidade. Mas eu queria te agradecer por abrir esse espaço na agenda para estar aqui conosco. Patrick, Angélica, eu que sinto honrado, feliz em poder estar aqui. Me desculpa, realmente, muitas vezes a agenda não bate, mas fica o meu compromisso aqui de quando você precisar, quando você tiver, eu mudo lá para poder estar aqui presente aqui com você. Eu acho que é importante a gente estar conversando isso, é importante a gente expor, e eu digo muito, não é expor por causa da Sinobras, eu digo muito mais que é importante a gente expor por causa da nossa situação da região. Quer dizer, se você diz assim, qual é uma vontade que eu tenho muito grande, a gente vê aqui em Marabá, vê aqui a região, a gente desenvolvida, a gente com mais indústrias, com mais gente aqui dentro profissionalizada. Então, isso é que vai trazer uma alegria muito para a gente. Quer dizer, o nosso sentido de vida, o nosso propósito de vida, né? Quer dizer, a gente tem que deixar um legado dentro de algum local. Então, eu digo muito essa situação, a gente tem que ter esse legado de deixar um ensinamento, deixar algo montado aquilo ali para que alguém também possa depois continuar. Esse é um grande ponto que a gente vai fazer e, olha... Eu digo que já estão deixando, já percebe isso. Né? De toda a realidade que você está falando, que foi lá do início, vocês contribuíram para a mudança desse cenário aqui em Marabá. A gente percebe indústrias, né, que atendem o ramo metalúrgico, a siderurgia em geral, transporte, como você falou. Tudo isso a gente percebe que as pessoas já trabalham diferente, né, Angélica, aqui, muito pela exigência, pelo que vocês criaram lá atrás. E para o lado humano também, né, Patrick? A própria comunidade, como a gente falou, das pessoas fincando raízes, das pessoas mudando estilos de vida. Então, eu acho que é muito mais, o propósito de vocês está muito mais do que ser só uma empresa de destaque industrial, mas algo bem significativo. Muito obrigado. E, Patrick, só para poder fechar aqui esse conteúdo aqui também, quer dizer, a partir do momento que a Cíntia, quando levou para mim assim, poxa, tem o Observadores com o Patrick, que a gente patrocina, como é que a gente faz tudinho? Eu disse, olha, além de todo, como se diz, aquela admiração que eu tenho por você, todo aqui, você é sempre uma pessoa transparente, eu acho que isso bate muito com nossos valores, tá? Respeito e transparência é um dos valores que nós temos. E assim, vai ser um momento importante também, para que possa justamente na região trazer informações que possam alimentar cada vez mais o conhecimento de todos nós. Então pode ter certeza que isso aí, quando teve assim, a gente não abre para muita gente, mas a gente temos que sim dar essa oportunidade, porque é um formador de opinião, é algo que é um momento que a gente pode fazer isso daí. E nós ficamos muito felizes com essa situação e tem esse compromisso aí meu também, quando precisar, fica à vontade, não só aqui, tá? E também eu digo muito, Marabá como um todo, precisando conhecer com a Sinobras, nós estamos lá disponível a quem quiser conhecer nossos processos, nós temos visita constante lá do pessoal de faculdade, pessoal também de curso, porque é importante as pessoas sentirem que Marabá não é do Grupo Açarense, né? Desculpa, Marabá não, a Sinobras não é do Grupo Açarense, a Sinobras é de Marabá. Certo. Estouramos totalmente o tempo. Te agradeço demais pelas palavras, é um compromisso nosso do Grupo Correio de Comunicação. Angélica, obrigado. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito bom. Obrigada, conte sempre comigo. Que bom. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem, aqui na TV Correio SBT. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento: Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.